Eu venho lá da fronteira com as 40 na mão para ensinar-lhes o truco nos versos desta canção. Quando se joga de mano... Buenas, eu sou o Rui Matias e ao convite do CTG Laços da Querência venho trazer essas noções básicas sobre o truco cego, conforme a coletânea tradicionalista. O truco cego compõe a seção de esportes campeiros da coletânea tradicionalista. E no artigo 14 dos esportes campeiros diz assim: o truco tem como finalidade um lazer sadio, criar novas amizades, oportunizar e confraternizar entre peões e prendas. Quais são os materiais que você precisa para aprender o truco cego? Um baralho espanhol com 40 cartas, uns tentos para fazer a marcação do jogo. Você divide em duas partes, né? Precisa entender um pouco de matemática também. Pouquinho. Precisa contar só até 38. Precisa contar até 33 e até 38. Essa é o básico para começar a aprender o jogo. E depois eu explico por quê. E o principal do jogo são o que diferencia dos outros jogos são o valor das cartas. Do baralho espanhol é diferente do baralho de pife, né? E as cartas diferentes. Então vamos direto para o valor das cartas. Uma sequência que você deve decorar. Temos aqui o as de espada, o espadão, né? Que é a carta de maior valor. Depois temos o as de basto, é o bastião. Por que será que a espada é maior que o basto, né? Geralmente a espada corta a madeira, né? Deve ser isso. Temos depois disso, a terceira carta de maior valor, o 7 de espada. E a quarta carta, o 7 de ouro. Então aqui formou-se as 4 cartas que não empatam, as que não se empardam, como se diz na linguagem do truco. Logo depois disso, depois do 7 aqui, vem o 3, qualquer um dos 3. Aqui nós temos o de espada, porque depois dos 3, os 2, depois o as de basto, o as de copa e o as de ouro, que nós não temos aqui. Depois do as de ouro, os reis, os cavalos, sota. E os outros 2 setes, que é o 7 de basto e o 7 de copa. Depois do 7 de basto e o 7 de copa, o 6, o 5 e o 4, que é de menor valor. Temos aqui agora a sequência posta, completa, né? Um baralho espanhol. Carta mais alta, as de basto, ganha de todos. As de espada, ganha de todos. As de basto, ganha de todos aqui. Terceira carta, 7 de espada. E quarta carta, 7 de ouro. As 4 que não empatam, que não se emparda como na linguagem do truco. Depois disso vem os 3 que empatam uma com a outra, todos os 3, os 2 e os outros 2 as que sobraram, que chamamos de guemes, de ouro e de copa. Logo depois vem os reis, cavalo e sota. E os outros 2 setes que sobraram, depois os 6, 5 e 4, que o 4 é a menor carta. Assim como o espadão é maior, o 4 é a menor carta do baralho. O truco tem 5 formas de se jogar, que é individual, de mano, né, um contra o outro, em duplas, 2 duplas, são 4 jogadores, de trio,
são 3 jogadores de cada lado, são 6 jogadores. D4, que não se joga muito, só se joga em jogos festivos, e onde não foi formado 3 trios, e aí você coloca mais um no trio formando em 4, é um jogo bem divertido também. E joga-se também entre 3, se chama jogo de carancho, 2 contra 1. O jogo de truco é jogado em 2 partes. A primeira parte é o envido, junto com a flor. E a segunda parte é o truco propriamente dito, que se desenrola o jogo. Agora vamos explicar como que funciona o envido. O envido é um jogo que é proposto no escuro, como eu já falei. Então, no momento que se pega as cartas, você olha, vê se tem para o envido, vê se tem pontos suficientes para ganhar a vaza do envido, e pode se propor o envido ou não, né? Dependendo da situação. O que é o envido? São 2 cartas do mesmo naipe, onde se soma o numeral 7 mais 1, 8, e acrescenta-se 20. Você recebeu 3 cartas e tem 2 do mesmo naipe. Se você tiver 2 cartas, as figuras elas têm o valor de 0, para não atrapalhar na soma. Então você só conta os números de 1 a 7, só soma-se os números, onde o maior ponto do envido é 33. E o menor ponto do envido, como as figuras valem 0, se caracteriza pela sota, que é a menor figura. Podendo-se cantar também os pontos do envido 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois do 7, o ponto seguinte do 7 é 20, caracterizado por 2 figuras. Soma-se 21 com a figura e um as, 22, uma figura e um 2, 23, uma figura e um 3. E também 23, um 2 e um 3, que soma 3 e acrescenta 20, é 23 também. O 24, sempre a figura e um 4, e aqui temos também 24, um 3 e um as. E assim sucessivamente. A partir do vai até 33, onde é o maior ponto, 6 e 7, 13, que acrescenta-se 20 e dá os 33. Os pontos apostados no envido, eles são da seguinte forma. Quando se aposta o envido, se aposta 2 pontos, 2 tentos. O real envido são 3 tentos, podendo o adversário aumentar. Se um disser envido, ele está apostando 2 tentos. O outro pode aumentar para envido. Junta-se os dois, com mais 2, está valendo 4 pontos. Se um apostar envido e o outro não quiser aceitar a aposta, ele diz não quero e paga 1 tento. E se disser envido e o outro disser envido, o outro diz não quero, vai pagar 2 tentos. E assim tem sucessivamente conforme a regra da coletânea. Nós temos também nessa parte das cegas, antes de jogar a primeira carta, a flor. Que a flor é uma espécie de bônus e vale 3 pontos, 3 tentos. E anula o envido.
já que um tem duas cartas do mesmo naipe e o outro vai ter três cartas do mesmo naipe, caracterizando uma flor. Ele só vai disputar uma flor se o outro tiver também três cartas do mesmo naipe. Daí a maior ganha a proposta. Os pontos da flor são semelhantes com os pontos do envido. Você conta da mesma forma. Só que quando o envido começa com o menor ponto na sota, a flor só pode começar o menor ponto com 20, ignorando a outra carta. E se soma depois disso igual aos pontos do envido. Soma-se soma-se 20 e mais um número só. Se tiver 3 números, soma-se 20 mais os 3 números. Então aqui temos 7, 6 e 2. 13, 15 mais 20, são 35. Uma flor, quando cantada, ela vale 3 pontos, 3 tentos. E só pode ser contestada com outra flor. Aí soma-se os pontos e quem ganhar leva o jogo. Se eu canto flor, o adversário que tem uma flor canta flor também. E ele pode aumentar também para contra-flor. Ou contra-flor o resto. A contra-flor, os dois cantam os pontos, quem ganhar leva 6 pontos. E contra-flor o resto, a soma das duas flores são 6 tentos, mais o resto que falta para quem está na frente para ganhar o jogo. Lembrando aqui que são noções básicas do jogo de truco. É um jogo muito divertido depois que se aprende a sequência das cartas, a dinâmica do jogo, que é muito bom para jogar com os colegas, com os avós, muito divertido. Nós já falamos da primeira parte do jogo, que é o envido e a flor. Agora vamos falar da segunda parte do jogo, que é o truco, onde é jogado numa vaza melhor de 3, porque cada um recebe 3 cartas, e tem que ganhar 2 vazas, que se chama na linguagem do truco, para ganhar o jogo. Truco, retruco e vale 4. Vocês já devem ter ouvido falar nessas palavras. Como que funciona? O truco vale 2 tentos, retruco vale 3 e vale 4 não me explica. Só que não é tão simples assim. Quando começa a jogar e ninguém falar nada, vale 1 tento. À medida que vale-se truco, começa a valer 2 tentos. E o retruco, por que o retruco? O retruco é o retruco é uma aposta superior, que o adversário que aceitou o truco vai aumentar a aposta para retruco. E o outro aumenta para vale 4, se for o caso. Os tentos, vamos falar dos tentos, que servem para marcar a pontuação de cada jogador. De mano, se joga em 18 tentos. De dupla, também em 18 tentos. De trio, se joga em 24 tentos. E esses tentos podem ser qualquer coisa que sirva para uma marcação. No caso aqui é umas madeirinhas, pode ser feijão, pode ser milho, pode ser tampinha de garrafa, qualquer coisa que sirva para fazer essa marcação, até 18 ou 24 pontos. Aí pega o baralho e se embaralha. Quem corta, no caso de mano, sempre é o mão. E se distribui 3 cartas para cada um. Você coloca o baralho na direita do jogador.
Cada um olha suas cartas e começa a fazer as propostas ou não, né? Invido. Quero. Nesse caso ele propôs um invido, que vale 2 tentos. E eu aceitei a proposta para jogar essa vaza no escuro. E agora nós vamos ter que cantar os pontos naquele formato. 27. Como ele me ganhou, eu digo que é bom e pago os 2 tentos para ele. Ele ganhou, eu não preciso cantar o meu ponto. E aí começamos agora a segunda parte do jogo, que é o truco propriamente dito. Ele jogou a primeira carta, eu ganhei a primeira vaza. E jogo a segunda carta. Quem ganha sempre a vaza joga a carta seguinte. Ele ganhou a segunda vaza, empatando o jogo aqui. Ficou 1-1 aqui. Eu ganhei a primeira e ganhei a segunda. Vai ser decidido na última. Como ninguém falou nada aqui, está valendo 1 tento. E eu ganhei a segunda, a terceira vaza ganha, fazendo 2-1. E eu ganhei 1 tento. Começamos mais uma rodada. E os tentos vão se acumulando até chegar a 18, que é o demanda. Eu olhando minhas cartas e tendo 3 cartas do mesmo naipe, eu canto flor. É boa. Esse é boa que ele falou, caracteriza que ele não tem outra flor. Então, eu recebo 3 tentos pela minha flor e vamos para a segunda parte do jogo. Truco. Eu propus o truco que vale 2 pontos, 2 tentos. Se ele aceitar, vão ser disputados os 2 tentos. Se ele não aceitar, eu vou ganhar 1 ponto pela desistência dele. Quero. Ele aceitou a proposta do truco. Então vai ser disputado, melhor de 3, os 2 tentos. Quero retruco. Ele, achando-se forte, propôs um retruco, que aumentou a aposta. Eu tenho que decidir se aceito ou não aceito. Eu não quero disputar 3 tentos. Eu acho que eu perco para ele, então eu não quero. Pago 2 pontos para ele pela desistência. E apresento a minha flor, que tem que, depois de ser cantada a flor, tem que apresentar. Assim como o envido, quando você ganha o envido, tem que apresentar as cartas para ver se é real. E ele não precisa mostrar a carta dele. Aqui aconteceu a situação que ele tinha pontos para o envido. Tinha uns pontos bons, 32, com o máximo é 33, ele tinha o segundo ponto mais alto. Só que a flor é soberana, e eu tenho uma flor de 23 pontos. E sobressai sobre o envido. O poeta Jaime Caetano Brau escreveu bem assim: jogando truco. O truco é um jogo tão guasca como a tava e as chilenas, velhas cartas sarrancenas, 4-4, do asa ao rei. Trucando assim me criei, de mano 4, 8 e 6, e até jogando de 3, muito carancho tosei. Baralho e mando que corte, dado por baixo uma a uma, cuidando se alguém se apruma para ver a senha de jeito, é preciso muito peito para não cair do recal, olho esquerdo, as de pau.
as de espada olho direito. Aí de ter muita malícia, o truco é um jogo do diabo. A senha do 7 bravo que vem primeiro de espada, carta muito cobiçada, tem uma importância louca, canto direito da boca mais ou menos repuxada. 7 de ouro, canto esquerdo, carta de muita valia, um pobre 3 se arrepia quando o belo cai no coxo, senha pro 2 é um muxoxo, que desnorteia o mais sábio, para o 3 se morde o lábio, quando o jogo corre frouxo. Quem joga bem faz a senha, até de gueme e de rei, com um cavalo eu já ganhei, a sota às vezes escora, no jogo a sorte caipora, conforme a volta nos topa, de quero em 5 de copa sem botar pra te dar fora. O invite é o jogo dos pontos, digo envido, real envido, a falta seu atrevido, quero mesmo e te esborracho, 32 é um ponto macho, 30 também é do diabo, mas 33 é o mais brabo, levanta os outros por baixo. São lindas de ouvir-se as falas e os refrões do jogador, 3 cartas de um naipe a flor, que a gente acusa cantando, iba meus pagos rumbeando, derecho me pobre rancho, quando cruzou-me um carancho, me flor de China levando. E assim meio entreverado, num dialeto de fronteira, se canta flor de abobreira, de espada, de ouro e de pau. Estava um capincho anidal, acendo um cigarro de hojas, dizendo a la pança floxa, eu tenho flor, mi cunhal. Su nombre não é Flodoarda, ni tampouco Florentina, su nombre era Flores Bela, mas uma flor de mexina. E assim nesta relancina, sem dar prejuízo nem lucro, o truco é um jogo mais chucro da carteação campesina. Com flor se puxa 3 tentos, 6 tentos na contraflor, truco é 2, seja onde for, retruco em 3 tentos fica, vale 4, não me explica, não precisa ensinamento, perde também 4 tento, quando alguém com flor se achica. O envido começa em 2, quando o parceiro não pula, mas tem gente que nem mula, que vai até a falta em vido. Geralmente o mais engrido, quando pegado em mentira, reamarelo quando atira, vou lhe dar seu atrevido. É bom que saiba quem joga, jogador nunca é sincero, pois queria não é quero, nem vou lhe dar tem valor, e aquele que fala em flor, se não tiver perde pontos, isto acontece com o tonto, quando se mete cantor. De 4, de 6 e de 8, há um segredo entre os primeiros, não brigar com os companheiros e o pé mandar na jogada, é a ciência mais acertada, de quem maneia uma vaza, a primeira sempre em casa, e o resto se faz na estrada. E dizer quando se é pé, companheiro não se afogue, venha e nem negra me jogue, seu parceiro é taure forte, com coeiradas não se importe, se alguém lhe pulsear a vaza, pois formiga cria asa, quando tá querendo a morte. Se alguém lhe contrapontear, do outro lado da carona, rinho aponta esta rabona, pois não fio nem empresto, erga sempre o seu protesto, não fuja de pulseador, nunca se achique com flor, meta contra a flor o resto. Jogador é que nem China, não se contenta com quero, e aquele 7 que espero, para um 33 bem famoso, quase sempre é mentiroso, como promessa de amor, só louco truca uma flor, quando o naipe é perigoso. E com 33 de espada, nunca jogue os 6 primeiro, flor pequena, meu parceiro, sempre se canta em voz alta, pois se a fraqueza ressalta, não faltará quem lhe minta, com ponto abaixo de 30, não bote nem queira falta. Nunca tive pretensões de mestre nem professor, mas jambão cantando flor, jamais me rouba o sossego, pois tirei quando o borrego, meu diploma de carpeta, debaixo de uma carreta, sobre um carnal de pelego. E aprendi que neste jogo, semente grosso até a morte, a magra é dona da sorte, e tem tudo a seu favor, mas comigo não, senhor. Pouco me importa o que faça, pode roubar minha carcaça, mas morro cantando flor. Mas é bom essa poesia do gênio. É uma aula.